Marcelo, Sabrina e Joaquim se encontram depois de anos afastados para vasculhar a memória, para dar um ponto final numa relação que ficou suspensa no tempo. Esse é o mote da peça Guaraná Cerebral, que faz parte do projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão. Alguns momentos do espetáculo e as entrevistas com o elenco você confere aqui no programa Efêmera Arte. A peça ela é construída em cima do encontro de 3 pessoas que se relacionavam antigamente. Uma delas propõe esse encontro depois de anos para saber como que está essa relação, como que tá as pessoas dessa relação, o que mudou e o que não mudou. Então a história é esse reencontro, né, essa noite, é o espetáculo, ela se passa toda nessa noite. E no meio disso eles vão contando histórias do passado, como eles se conheceram, coisas que aconteceram, como eles se transformaram ao longo do tempo e como são pessoas diferentes de quem eles eram quando eles se encontraram e se relacionaram e tiveram um caso amoroso. E esse texto nos foi mostrado por alguém e a gente achou interessante porque tinha determinadas proximidades com a gente, com coisas nossas daquele momento. E tinha os personagens que a gente precisava para trabalhar na disciplina. E é um texto leve, a gente não queria falar sobre nada muito denso no processo, até por não estar suficientemente preparado, eu acho. Foi a nossa primeira montagem dentro da faculdade, então a gente decidiu começar aos poucos. Dá um ponto. Pra saber, enfim, como é que fica isso aqui entre a gente. E tem alguma coisa entre a gente que eu não tô vendo? Ele tá falando tudo muito confuso hoje. Quer que eu desenhe pra você entender? E você ainda mesma, não? Ainda mesmo, sim, você. Numa versão um pouquinho melhorada, eu diria. Que infortúnio! Pois é, eu não sou mais aquela tristeza que você tanto adorava. Vocês não vão falar nada direito. Diogo Liberano, ele é um dramaturgo bem jovem, ele tem 30 e poucos anos, assim, se não me engano ele é de São Paulo. E esse foi o primeiro texto que ele escreveu. Então é um texto, de certa forma, ainda um pouco cru, né? Porque foi a primeira experiência dele como dramaturgo. Tem isso, ele conta um pouco da experiência dele próprio, né? A gente conversou um pouco quando a gente resolveu montar o Guaraná Cerebral. E ele falou que essa foi uma experiência que ele teve e ele resolveu escrever sobre isso, então. De certa forma, acho que ele se coloca ali um pouco como o Marcelo, que é esse personagem mais poeta, escritor, enfim, né? Então tem um pouco de autobiografia no texto. Por que você não joga o jogo? Porque perdeu a graça. Mas estamos os 3 aqui reunidos. Nossa, eu preferia se a gente tivesse ido pro shake. Shake? Estamos os 3 aqui presentes. Só que separados. Ou pior, sozinhos, dispersos, autoritários. Vai começar o sarau da sinonímia. Estamos os 3 aqui. Então, a Sabrina, quando ela vê os dois ali juntos, ela se surpreende, né? Porque não é o que ela esperava. Ela esperava encontrar só o Marcelo. Mas eu acredito que no fundo, ela sabia que o Joaquim ia estar junto também. E acho que por isso que ela tá tão irritada nesse começo. Porque é uma coisa que ela não esperava, né? Uma situação ali que ela não esperava. E ela também tá irritada pelo fato de que o Joaquim foi o que deixou eles, né? Ele foi embora sem falar nada, simplesmente foi embora. Então acho que tem uma mágoa ali guardada que ao decorrer da peça ela vai se dissipando e eles voltam a, acho que, se tratar da maneira que se tratavam antigamente. Tem uma relação com o Marcelo difícil, assim, porque eu considero ele uma pessoa chata, assim. Eu acho ele chato. O que eu faço é pensar que o Marcelo não sou eu.
isso me permite fazer com que eu não ache isso que eu estou fazendo uma coisa chata, entende? Tem uma coisa de não ter, de ser uma relação próxima também, assim. Não tem, tipo, não tem um trabalho de construção de personagem, tipo, não existe isso, assim. São nesses momentos que o mundo começa a estremecer. Porque vocês desatam a falar numa língua repleta das mesmas ironias, cheias das mesmas grosserias. É uma língua tão datada, sabe? Eu não sei explicar, mas eu gosto. Isso fez muito sucesso lá quando a gente se conheceu. O Joaquim é esse cara que ele tem uma pegada mais cômica dentro da dramaturgia. Teve um relacionamento no passado com o Marcelo, com a Sabrina, só que depois de um tempo, por algum motivo que não se explica muito bem, ele decide partir e viajar, passar um tempo viajando, e um tempo depois ele volta para reencontrar os dois e vai se dando conta do quanto as coisas mudaram e do quanto ele se faz a partir dos outros. É você, a gente gosta, não tem jeito. Lembra o sabor dos cafés da manhã preparados, entendeu? Apesar de faltar o café. E as manhãs. Mas estamos os três aqui agora. E eu só não entendo por que você nos pede para partir se o verbo foi encontrar. No ano passado, os figurinos eles eram diferentes, porque a gente tinha pensado em uma estética de roupa para cada um. Esse ano a gente quis mudar, melhorar. Agora a gente pensou em cores que combinassem com as caixas, que ornassem com as caixas e que não tivesse muita estampa também. E aí a gente optou por esse macacão, o Sandro tá com um figurino mais amarelado e as cores do figurino do Ricardo é a mistura das cores do meu figurino com a do Sandro. Vai, nos diz aí o porquê disso tudo. Eu não vou dizer outra vez encontrar, mas eu preciso olhar para vocês, por um instante apenas. Olhar sem dizer nada. A escolha do cenário vem da necessidade do jogo em cena, da dinâmica. E o cenário se faz muito útil nesse sentido, porque como não é nada já estabelecido, não é um móvel, a gente pode montar qualquer imagem com essas caixas. Pode encaixar, pode jogar um para o outro. E também a gente resolveu transformar eles em várias outras coisas, né? Agora eles se transformam, os engradados se transformam em uma cama, se transformam em um queijinho, se transformam em um jogo de forças ali entre o Marcelo e o Joaquim no início do espetáculo, né? Quase que entre a Sabrina e o Joaquim também, com uma forma de agredir o outro, então de jogar as caixas. Então, a partir desse material base, a gente foi construindo várias outros significados para ele. Então ele favorece na dinâmica da peça, eu acho. Além do fato de se relacionar com o ambiente em que o Marcelo, o Joaquim e a Sabrina se encontram na primeira vez, que é num bar, que eles bebem Guaraná. Então seriam os nossos engradados de Guaraná. É tão bonito ver vocês dois assim juntos, sabe? Eu acho que é um espetáculo que nos leva a pensar do quanto a gente depende do outro para se constituir, assim. E em relação a isso, eu acho que todo mundo pode se identificar um pouco, porque ninguém é sozinho, todo mundo precisa do outro para ser quem é agora. Eu acho que fala muito sobre relacionamentos na contemporaneidade, né? Sei lá, as relações têm se transformado já há muito tempo e cada vez mais têm se transformado e as pessoas têm assumido novas formas de se relacionar, seja a partir de relacionamentos abertos, ou enfim, com mais pessoas. E acho que tem a ver com a gente se permitir viver diversos tipos de amores e quantos e quais forem os amores que nos fizerem bem. Acho que vocês podem esperar uma peça leve, divertida, uma peça para trazer a família para assistir. Eu acho que é uma peça interessante no sentido que ela chega nas pessoas por um viés, acho que um pouco diferente do que a maioria das peças que a gente costuma produzir assim dentro da universidade. A gente, por exemplo, a gente acabou de fazer uma peça totalmente política discursiva assim no nosso estágio, o que é muito necessário e importante, mas eu acho que essa vem de uma outra forma, assim, e eu acho interessante isso, a diversidade na produção, sabe, dentro da universidade, assim. Sentar e se permitir ver uma outra relação, uma outra coisa na nossa frente e poder pensar
outras formas de se relacionar com o outro e com os nossos amores, mesmo que eles sejam amores do passado também, como a gente pode arrematar histórias e não deixar pontas soltas, e como talvez pode ser importante para a gente concluir os ciclos que a gente abre nas nossas vidas, como esse trio faz, né? Eles têm necessidade de pontuar algo, de encerrar algo que ficou em suspenso. Talvez seja uma boa forma de refletir sobre os nossos próprios ciclos abertos.